Cada uma das mulheres queria seu coração, mas o milionário viúvo passou por todas e disse isso à garçonete. Desculpa, senhor, mas o senhor não pode ficar parado aqui. Lívia Santana equilibra a bandeja de taças enquanto observa o homem de terno escuro que bloqueava a passagem no salão do Hotel Majestic. Cabelos grisalhos, ombros largos, olhar perdido em algum ponto além das janelas enormes que davam vista para a Avenida Paulista. Eu disse que o senhor não pode... Eu ouvi. Eduardo Monteiro se vira devagar e, pela primeira vez em 3 anos, sorri. Você trabalha aqui há muito tempo? Tempo suficiente para saber que não posso deixar ninguém atrapalhando o serviço. Lívia ajusta a bandeja no braço esquerdo. Se o senhor quiser uma taça, é só acenar. Não quero uma taça. Então o que quer? Eduardo hesita. Ao redor deles, empresários e socialites circulam com seus sorrisos ensaiados e conversas vazias. Ele veio porque Regina insistiu que era hora de voltar ao mundo. 3 anos longe de tudo depois da morte da esposa. 3 anos evitando eventos, reuniões, pessoas. Não sei. A resposta sai mais honesta do que ele esperava. Lívia franze a testa. Como assim não sabe? Eu vim aqui porque disseram que era importante, mas agora não lembro por quê. Bom, se não lembra, pode ir embora então. A simplicidade da resposta o desarma. Eduardo olha para ela com mais atenção. Cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme impecável, postura ereta apesar do cansaço que transparece nos olhos. Você sempre fala assim com os convidados? Só com os que ficam no meu caminho. Lívia dá um passo para o lado. Com licença. Mas Eduardo não sai da frente. Qual seu nome? Por que quer saber? Curiosidade. Lívia, ela suspira. E o seu? Eduardo. Eduardo o quê? Ele hesita de novo. O sobrenome Monteiro abria portas, mas também criava distâncias. Pessoas mudavam quando descobriam quem ele era. Só Eduardo. Lívia o estuda por um momento. Tá bom, só Eduardo. Agora sai da frente que eu tenho trabalho. Desta vez ele se afasta, mas não vai longe. Fica observando enquanto ela circula pelo salão, servindo os convidados com eficiência. Não sorri demais, não faz conversinha, não tenta chamar atenção. Apenas faz seu trabalho. Eduardo, pensei que não viria mais. Regina Vasconcelos surge ao lado dele, elegante no vestido azul marinho, cabelos loiros perfeitamente arrumados. Também pensei isso. E o que te fez mudar de ideia? Eduardo aponta discretamente para Lívia, que agora recolhe taças vazias numa mesa próxima. Ela. Regina segue o olhar dele e sua expressão muda sutilmente. A garçonete? Ela me disse uma coisa interessante. O quê? Que se eu não lembro por que vim, posso ir embora. E isso te impressionou? Me fez pensar. Eduardo se vira para Regina. Quantas vezes nas últimas semanas você disse que eu precisava voltar a sair? Algumas. E quantas vezes eu perguntei por quê? Regina não responde. Ela me fez a pergunta certa em 10 segundos. Você tentou me convencer por semanas, sem nunca me explicar o motivo real. O motivo é que você não pode ficar escondido para sempre. Por que não? Antes que Regina possa responder, Lívia passa novamente por eles. Eduardo a acompanha com o olhar até ela desaparecer na cozinha. Você conhece ela? Regina pergunta, e há algo na voz que Eduardo não consegue identificar. Acabei de conhecer. Sabe o sobrenome? Não perguntei. Deveria ter perguntado. Eduardo se vira completamente para Regina. Por quê? Porque talvez você já conheça a família dela. Como assim? Mas Regina já se afasta, perdendo-se entre os outros convidados. Eduardo fica parado, processando a conversa. Quando Lívia reaparece, ele caminha diretamente até ela. Preciso falar com você. Estou trabalhando. Depois do trabalho, então. Não. Por favor. Lívia para e o encara. Por quê? Porque Eduardo procura as palavras certas. Porque você foi a primeira pessoa que me fez parar numa noite em que tudo me empurrava para frente. Ela fica em silêncio por alguns segundos. Meu sobrenome é Santana. Lívia fala devagar, observando a reação dele. Lívia Santana. Minha mãe é Elza Santana. Eduardo sente algo familiar na combinação dos nomes, mas não consegue identificar o quê. Isso deveria significar alguma coisa para mim? Você que sabe.
Lívia equilibra a bandeja vazia no quadril. Mas se quiser mesmo conversar, tem um café na Rua Augusta que fecha à tarde, esquina com a Haddock Lobo. Que horas? 10h30. Vou estar lá. Lívia dá de ombros e se afasta. Eduardo fica observando até ela sumir de vista novamente, sem saber que acabou de dar o primeiro passo em direção a um passado que tentou esquecer. Mãe, aconteceu uma coisa estranha no trabalho hoje. Lívia coloca a bolsa no sofá da pequena sala e encontra Dona Elsa na cozinha, preparando chá de camomila. A mulher de 60 e poucos anos se move devagar, mas com precisão. Cabelos grisalhos presos num coque baixo, roupas simples, mas sempre limpas. Estranha como. Um homem me abordou no evento, disse que o sobrenome era Eduardo. Elsa congela com a xícara na mão. Eduardo como? Não disse o sobrenome completo, mas uma mulher que estava com ele, Regina alguma coisa, disse que talvez eu já conhecesse a família dele. A xícara escorrega dos dedos de Elsa e se espatifa no chão da cozinha. Mãe! Lívia se abaixa para recolher os cacos, mas Elsa a segura pelo braço. Que mais essa Regina disse? Nada. Foi embora antes que eu pudesse perguntar. Lívia estuda o rosto da mãe. Por que você tá assim? Esse Eduardo, ele era alto? Cabelos grisalhos, olhos escuros? Era. Mãe, você tá me assustando. Elsa se senta pesadamente na cadeira da cozinha. Lívia termina de recolher os cacos e se senta na frente dela. Fala comigo. Há muitos anos eu trabalhei numa casa grande, zona sul de São Paulo. Elsa fala devagar, como se cada palavra doesse. A família tinha dinheiro. Muito dinheiro. Que família? Monteiro. Lívia sente um arrepio subir pela espinha. E esse Eduardo? Deve ser o filho. Eu cuidei da casa por 3 anos. Ele era adolescente na época. O que aconteceu? Por que você parou de trabalhar lá? Elsa fica em silêncio por tanto tempo que Lívia acha que ela não vai responder. Fui demitida. Por quê? Por não aceitar certas propostas. Lívia sente o estômago revirar. Mãe, o senhor da casa achava que podia fazer o que quisesse com as funcionárias. Quando eu disse não, ele inventou uma desculpa e me mandou embora, na frente de todo mundo. Disse que eu tinha roubado uma joia da patroa. Isso é mentira. Claro que é mentira. Mas quem ia acreditar numa doméstica contra a palavra de um monteiro? Lívia pega a mão da mãe. Por que você nunca me contou isso? Pra quê? Ia mudar alguma coisa? Eu podia ter evitado trabalhar em eventos que eles frequentam. São Paulo é pequena quando se trata dessa gente, filha. Uma hora vocês iam se esbarrar. Lívia pensa no encontro no hotel, na forma como Eduardo a olhou, na conversa no café marcada para daqui a 2 horas. Eu marquei de encontrar com ele. O quê? Hoje à noite, num café. Elsa se levanta bruscamente. Lívia, pelo amor de Deus... Mãe, calma. Talvez ele nem saiba do que o pai fez. Eles sempre sabem. E quando não sabem, fingem que não sabem. Mas ele parecia... diferente. Diferente como? Lívia procura as palavras certas. Perdido. Como se tivesse esquecido como conversar com pessoas normais. Isso não quer dizer nada. Ele ficou 3 anos sem aparecer em público. A assessora dele disse isso. E você acha que isso faz dele uma boa pessoa? Lívia não responde. Ela mesma não sabe o que pensar. Eu vou no encontro, mãe. Lívia, só para descobrir o que ele quer. Se for coisa ruim, eu saio. Elsa suspira fundo. Você é teimosa igual ao seu pai. Nunca conheci meu pai. Por isso mesmo, a teimosia está no sangue. 2 horas depois, Lívia caminha pela Rua Augusta em direção ao café. São quase 10h30 da noite, mas a rua ainda ferve de movimento. Bares abertos, pessoas circulando, música saindo de várias direções. O café fica na esquina, como ela disse. Um lugar pequeno, com mesinhas de madeira e luz amarelada. Eduardo já está lá, sentado numa mesa no fundo, longe da janela. Pensei que não viria. Ele se levanta quando a vê. Pensei em não vir. Mas veio. Vim. Lívia se senta. Você não parece o tipo de homem que chama uma garçonete qualquer para um café. E você não parece uma garçonete qualquer. Sou enfermeira. Trabalho como garçonete para pagar a faculdade. Eduardo acena para o garçom. O que você quer beber? Café, simples.
2 cafés simples. Quando ficam sozinhos, Eduardo se inclina para a frente. Sua mãe, Elza Santana, ela trabalhou na casa da minha família? Trabalhou. Eu lembro dela, vagamente, séria, discreta, fazia o trabalho sem fazer barulho. Até ser demitida. Eduardo franze a testa. Por quê? Lívia o estuda. Se ele está fingindo, é muito bom ator. Por que você não pergunta para o seu pai? Meu pai morreu há 5 anos. Então pergunta para quem estava lá na época. Não sobrou muita gente daquela época. O garçom traz os cafés. Lívia mexe o açúcar devagar, decidindo quanto contar. Minha mãe não gosta de falar sobre isso. Mas aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Eduardo espera, mas ela não continua. Lívia, se meu pai fez alguma coisa errada... Se, quando ele morreu, encontrei algumas coisas. Cartas, documentos. Eduardo baixa a voz. Descobri que ele não era o homem que eu achava que era. Que tipo de coisas? Coisas que me fizeram entender por que tantas pessoas sumiram da nossa vida ao longo dos anos. Lívia toma um gole do café. Está amargo, mas ela não reclama. Sua mãe, ela ainda mora na mesma casa? Por quê? Porque eu gostaria de pedir desculpas pelo que quer que tenha acontecido. Desculpas não mudam o passado. Não, mas às vezes ajudam a mudar o futuro. Lívia termina o café e se levanta. Eu preciso ir. Lívia, obrigada pelo café. Ela sai sem olhar para trás, deixando Eduardo sozinho com suas perguntas e a certeza de que o passado finalmente o alcançou. Ela não quer falar comigo. Eduardo caminha de um lado para o outro no escritório, enquanto Regina organiza papéis na mesa. 3 dias se passaram desde o encontro no café e ele não consegue parar de pensar na conversa. Talvez seja melhor assim. Regina não levanta os olhos dos documentos. Por quê? Porque mexer no passado nunca trouxe nada de bom. Eduardo para na frente da mesa. Regina, você sabe o que aconteceu com a mãe dela? Sei algumas coisas. Que coisas? Regina finalmente o encara. Eduardo, seu pai não era um santo. Você mesmo descobriu isso quando ele morreu. Descobri que ele tinha casos extraconjugais, que tratava os funcionários mal, que fez negócios sujos. Eduardo se senta. Mas nunca soube detalhes específicos. E é melhor que continue assim. Não é melhor, essa mulher, Elza, ela cuidou da nossa casa por anos. Se meu pai fez alguma coisa com ela, fez. A palavra sai seca, cortante. Eduardo sente o estômago apertar. O quê? Ele assediou ela. Quando ela recusou, inventou que ela tinha roubado um colar da sua mãe. Minha mãe sabia. Sua mãe estava internada na época. Depressão. Você lembra? Eduardo lembra. Os meses em que a mãe ficou ausente, perdida em sua própria tristeza. O pai assumindo o controle total da casa. Você ajudou ele. Não é uma pergunta. Eduardo vê a resposta no rosto de Regina. Eu era jovem. Precisava do emprego. Você a humilhou na frente dos outros funcionários. Eduardo, foi você que espalhou a história do roubo. Regina fica em silêncio. E agora a filha dela aparece na minha vida por acaso, e você quer que eu finja que nada aconteceu. Não foi por acaso. Eduardo franze a testa. Como assim? Ela trabalha naquele hotel há 2 anos. Eu sabia que uma hora vocês iam se encontrar. Você sabia que ela era filha da Elza? Descobri quando comecei a ver você interessado nela. E não me contou. Não. Por quê? Regina se levanta e vai até a janela. Porque eu tinha medo que você reagisse exatamente como está reagindo. Como estou reagindo? Com culpa, querendo consertar coisas que não têm conserto. Eduardo sente raiva subindo. Você não tem direito de decidir isso por mim. Tenho sim. Sou sua assessora há 15 anos. Meu trabalho é proteger você. De quê? De pessoas que podem te prejudicar. A Lívia não pode me prejudicar. Pode sim. Ela pode contar a história para os jornais. Pode processar vocês. Pode destruir sua reputação. E se ela não fizer nada disso? Vai fazer. É questão de tempo. Eduardo volta para a mesa e pega as chaves do carro. Onde você vai? Resolver isso. Eduardo, não. Regina. Ele para na porta. Pela primeira vez em 3 anos encontrei alguém que me fez sentir alguma coisa e descobri que minha família destruiu a vida da mãe dela.
Você acha mesmo que eu vou deixar para lá? Acho que você vai se machucar. Já estou machucado há muito tempo. Eduardo sai do escritório e vai direto para o carro. Ele não tem o endereço de Lívia, mas sabe onde ela trabalha. O posto de saúde fica na Zona Leste, num bairro que ele nunca visitou. Demora 40 minutos no trânsito. Quando chega, são quase 6 da tarde. Lívia está saindo do prédio, uniforme branco, cabelos presos, cara de cansaço. Eduardo. Ela para surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Já conversamos. Não sobre o que realmente importa. Lívia olha ao redor. Algumas pessoas olham curiosas para o carro importado estacionado na frente do posto. Não aqui. Onde então? Tem uma lanchonete na próxima esquina. Eles caminham em silêncio. A lanchonete é simples, com mesas de plástico e cardápio na parede. Lívia pede um suco. Eduardo não pede nada. Descobri o que meu pai fez com sua mãe. Lívia não demonstra surpresa. Regina te contou? Contou. E o que você vai fazer com essa informação? Não sei. Eduardo se inclina para a frente. Quero pedir desculpas. Pela minha família. Por não ter sabido antes. Suas desculpas não vão devolver os anos que minha mãe passou tentando esquecer. Não vão. Mas talvez... Talvez o quê? Talvez eu possa fazer alguma coisa agora. Como o quê? Eduardo hesita. Ela ainda precisa de alguma coisa? Tratamento médico? Ajuda financeira? Lívia ri, mas não é uma risada alegre. Você acha que dinheiro resolve tudo? Não resolve, mas às vezes ajuda. Minha mãe não quer nada da sua família. E você? Eu? Você quer alguma coisa? Lívia toma um gole do suco pensando. Quero que você pare de aparecer na minha vida. Por quê? Porque toda vez que eu olho para você, lembro do que sua família fez com a minha. Eu não sou meu pai. Não. Mas você carrega o nome dele, e o dinheiro dele, e o poder dele. E isso me torna culpado. Torna você perigoso. Eduardo fica em silêncio por alguns segundos. Lívia, eu perdi minha esposa há 3 anos. Passei esse tempo todo escondido, tentando esquecer como é vivo. Você foi a primeira pessoa que me fez querer sair desse buraco. Isso não é problema meu. Não é. Mas também não é motivo para me odiar. Eu não odeio você. Então o quê? Lívia termina o suco e se levanta. Tenho medo de você. Ela sai da lanchonete, deixando Eduardo sozinho com a verdade que ele não queria ouvir. Mãe, você guardou alguma coisa da época que trabalhou na casa dos Monteiro? Lívia encontra Elsa organizando roupas no quarto. Faz uma semana desde o encontro na lanchonete, mas ela não consegue parar de pensar na conversa com Eduardo. Por que quer saber? Curiosidade. Elsa para de dobrar as camisas e olha para a filha. Lívia, você não encontrou mais com ele, encontrou? Encontrei. Filha, ele me procurou no trabalho, disse que descobriu o que o pai fez com você. Elsa se senta na cama pesadamente. E o que mais ele disse? Que quer pedir desculpas, oferecer ajuda. Típico, acham que dinheiro resolve tudo. Foi o que eu disse para ele. Elsa fica em silêncio por alguns minutos, mexendo nervosamente no lençol. Tem algumas coisas guardadas no armário do seu quarto. Caixa de sapatos no fundo. Que tipo de coisas? Documentos, fotos, uma carta. Que carta? Uma carta que escrevi na época, para contar tudo o que aconteceu. Nunca enviei. Lívia vai até seu quarto e puxa a caixa de sapatos de trás das roupas penduradas. Dentro, encontra documentos antigos, algumas fotos em preto e branco e um envelope amarelado pelo tempo. A carta está escrita à mão, na letra caprichada da mãe. Lívia lê devagar, sentindo o estômago revirar a cada linha. Aconteceu de novo hoje. O Sr. Otávio me chamou no escritório dele. Disse que precisava conversar sobre meu trabalho. Quando entrei, ele trancou a porta por dentro. Tentou me tocar. Disse que eu era bonita demais para ficar só limpando casa. Que podia me dar uma vida melhor se eu fosse mais amigável. Eu disse não. Empurrei ele e corri para a porta. Ele gritou que eu ia me arrepender. 2 horas depois, a senhora Regina apareceu no meu quarto. Disse que tinha sumido um colar da patroa, que todas as funcionárias iam ser revistadas. Quando abri minha gaveta, o colar estava lá. Ela fingiu surpresa, mas eu vi nos olhos dela que sabia que ia encontrar. Me mandaram embora na mesma hora, na frente de todo mundo,
Disseram que eu era ladra, que nunca mais ia conseguir trabalho em casa de família. Ninguém acreditou em mim. Quem ia acreditar numa doméstica contra a palavra de um monteiro? Escrevo isso porque um dia quero que alguém saiba a verdade, que o Sr. Otávio Monteiro não é o homem respeitável que todo mundo pensa que é, e que a Sra. Regina é cúmplice dele. Não sei se vou ter coragem de enviar essa carta, mas preciso escrever. Preciso que essas palavras existam em algum lugar. Lívia termina de ler com lágrimas nos olhos. Ela sempre soube que a mãe tinha sofrido alguma injustiça, mas nunca imaginou os detalhes. Mãe, ela volta para o quarto de Elsa com a carta na mão. Por que você nunca enviou isso? Para quem? Para a polícia? Eles iam rir da minha cara. Para os jornais, então. E ser processada por difamação? Não tinha dinheiro nem para comer, imagine para pagar advogado. Lívia olha novamente para a carta. Posso mostrar isso para o Eduardo? Por quê? Porque ele precisa saber exatamente o que o pai dele fez. E o que a Regina fez? Lívia, não. Mãe, ele disse que quer fazer alguma coisa. Talvez se ele soubesse de tudo, ele já sabe de tudo. Regina contou para ele. Mas não dessa forma. Não com suas palavras. Elsa fica em silêncio por um longo tempo. Se você mostrar essa carta para ele, nossa vida vai virar um inferno. Por quê? Porque gente como eles não gosta quando a verdade vem à tona. Eles vão tentar nos calar. Ou talvez ele seja diferente do pai. Talvez. Mas você quer apostar nossa segurança nisso? Lívia dobra a carta cuidadosamente e a coloca no bolso. Não vou apostar nossa segurança, mas vou apostar na possibilidade de que algumas pessoas podem mudar. No dia seguinte, Lívia liga para o escritório de Eduardo. A secretária diz que ele está numa reunião, mas aceita passar o recado. Diga para ele que a Lívia ligou, que encontrei uma coisa que ele precisa ver. Eduardo retorna a ligação 2 horas depois. Lívia, o que aconteceu? Preciso te mostrar uma coisa. Sobre o que aconteceu com minha mãe. Onde você quer se encontrar? No mesmo café da primeira vez, hoje à noite. Vou estar lá. Às 10h30, Lívia chega ao café com a carta no bolso. Eduardo já está esperando, mesmo à mesa do fundo, longe da janela. O que você queria me mostrar? Lívia tira a carta do bolso e a coloca na mesa. Minha mãe escreveu isso na época, logo depois de ser demitida. Eduardo pega a carta com cuidado, como se ela fosse quebrar em suas mãos. Lê devagar, e Lívia vê seu rosto mudar a cada parágrafo. Raiva, nojo, tristeza. Quando termina, ele fica em silêncio por um longo tempo. Regina mentiu para mim. Como assim? Ela disse que meu pai assediou sua mãe, mas não contou sobre o colar, sobre a armação. E isso muda alguma coisa? Eduardo dobra a carta e a devolve para Lívia. Muda tudo. Por quê? Porque Regina não era só uma funcionária jovem que precisava do emprego. Ela foi cúmplice ativa. E agora? Eduardo se levanta. Agora eu vou confrontar ela. Eduardo, minha família destruiu a vida da sua mãe 2 vezes. Uma quando meu pai tentou abusar dela, outra quando Regina a incriminou. E o que você vai fazer sobre isso? Eduardo para na porta do café. Tudo que eu puder. Ele sai, deixando Lívia sozinha, com a certeza de que acabou de mudar o rumo da história que todos tentavam esquecer. Eduardo bate na porta do apartamento de Regina às 10 da manhã seguinte. Ela abre ainda de roupão, surpresa. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Não podia ter ligado antes? Não. Ele entra sem esperar convite. É sobre a Elsa Santana. Regina fecha a porta devagar, já sabendo onde a conversa vai chegar. O que tem ela? Você mentiu para mim. Sobre o quê? Eduardo tira uma cópia da carta do bolso e joga em cima da mesa de centro. Sobre isso, Regina pega o papel, lê rapidamente e se senta no sofá. Onde você conseguiu isso? A filha dela me mostrou. Ela não devia ter guardado essa carta. Por que não? Porque prova que você não era só uma funcionária jovem que precisava do emprego? Regina fica em silêncio. Regina, eu te perguntei diretamente o que aconteceu. Você disse que meu pai assediou a Elsa e que quando ela recusou ele inventou sobre o roubo. Foi isso que aconteceu. Não foi só isso. Você plantou o colar no quarto dela. Eduardo,
Você sabia que ele ia tentar alguma coisa com ela. Você preparou a armadilha antes mesmo dele fazer a proposta. Regina se levanta e vai até a janela. Não foi assim. Então, como foi? Seu pai me chamou no escritório uma semana antes. Disse que a Elsa estava ficando muito à vontade na casa, que precisava ser colocada no lugar dela. E você concordou? Eu disse que ela era uma boa funcionária. Mas... Regina suspira fundo. Mas ele disse que se eu não ajudasse, ele ia inventar que eu estava roubando também. Eduardo sente raiva subir. Então você escolheu sacrificar ela para se salvar. Eu era nova, Eduardo. Tinha 22 anos. Não tinha família, não tinha dinheiro. Aquele emprego era tudo que eu tinha. E isso justifica? Não justifica. Mas explica. Eduardo caminha pela sala tentando processar tudo. Regina, você trabalha comigo há 15 anos. Trabalho. Quantas vezes você me disse que eu podia confiar em você? Muitas. Quantas vezes você disse que sempre ia me proteger? Eduardo, onde você quer chegar? Ele para na frente dela. Quero chegar no fato de que você mentiu para mim 15 anos atrás e mentiu para mim semana passada. Não menti semana passada. Omitiu a verdade, que é a mesma coisa. Regina volta para o sofá e se senta. O que você quer que eu faça? Peça desculpas para uma mulher que eu destruí há 20 anos. Quero que você assuma a responsabilidade. Como? Primeiro você vai sair da empresa. Regina levanta a cabeça, surpresa. O quê? Você está demitida. Eduardo, você não pode... Posso sim. Deveria ter feito isso há muito tempo. Por causa de uma coisa que aconteceu há 20 anos. Por causa de uma coisa que você escondeu de mim por 20 anos. Regina se levanta, nervosa. Eduardo, pensa bem no que você está fazendo. Eu sei de tudo sobre você, sobre sua empresa, sobre seus negócios. Está me ameaçando? Estou lembrando você de que algumas decisões têm consequências. Eduardo sente algo gelado na barriga. Que tipo de consequências? O tipo que pode destruir sua reputação. Regina, você acha que só porque descobriu uma verdade sobre o passado pode me jogar fora como lixo? Não estou jogando você fora. Estou te demitindo por justa causa. Justa causa? Regina ri, mas não é uma risada alegre. Eduardo, você quer mesmo falar sobre justa causa? O que você quer dizer? Quero dizer que talvez eu tenha algumas cartas guardadas que você não conhece. Eduardo senta na poltrona em frente ao sofá. Fala claro. Lembra quando sua esposa morreu? Regina, não. Lembra como você ficou deprimido? Como começou a beber demais? Para. Lembra daquela noite no escritório quando você quase assinou aquele contrato bêbado? Eduardo sente o sangue gelar. Eu te salvei naquela noite. Te levei para casa. Escondi o fato de que você quase perdeu 5 milhões por causa da bebida. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque se eu não tivesse escondido isso, você teria perdido a empresa há 3 anos. Você fez seu trabalho. Fiz mais que meu trabalho. Fiz o que uma amiga faria. Eduardo fica em silêncio. E agora você quer me demitir porque descobriu que eu fiz uma coisa terrível quando era jovem e desesperada? Não é só isso, Regina. Então o que é? É que você nunca mudou. Como assim? Eduardo se levanta. Você ainda acha que pode controlar as pessoas através do medo. Ainda acha que pode esconder a verdade quando convém. Eduardo, a diferença é que agora eu sei quem você realmente é. Ele pega a carta da mesa e vai em direção à porta. Eduardo, se você sair por essa porta, nossa parceria acaba. E eu não vou ficar quieta. Eu sei. Você vai se arrepender. Eduardo para com a mão na maçaneta. Regina, pela primeira vez em anos, eu não me arrependo de nada. Ele sai do apartamento sabendo que acabou de fazer um inimigo, mas também sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, fez a coisa certa. Lívia chega ao Hospital das Clínicas às 6 da manhã, como sempre faz há 3 meses. Dona Elsa está internada na ala de cardiologia, e o quadro não tem melhorado. Como ela passou a noite? Pergunta para a enfermeira do plantão. Estável. Mas a pressão subiu de novo durante a madrugada. Lívia entra no quarto. A mãe está acordada, olhando pela janela. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Elsa se vira devagar. Você não precisava vir tão cedo. Queria ver você antes de ir trabalhar. Como estão as coisas no emprego?
Lívia se senta na cadeira ao lado da cama. Estão bem? O posto está com movimento. Elas conversam sobre coisas simples. O tempo, os vizinhos, as novelas que Elsa assiste na televisão do hospital. Nenhuma das duas menciona Eduardo ou os Monteiro. Às 7h30, Lívia se despede. Volto à noite. Não precisa. Descansa. Mãe, tá bem, volta sim. Na saída, Lívia para na recepção para falar com a atendente. Oi, Carla. Como estão as contas da minha mãe? Deixa eu ver aqui. Carla digita no computador. Elsa Santana, quarto 304. Isso. Tá tudo em dia. Como assim em dia? Todas as contas foram pagas até o fim do mês que vem. Lívia franze a testa. Por quem? Pelo senhor Moreira. Ele sempre paga adiantado. Que senhor Moreira? Carla consulta novamente o sistema. Ah, aqui diz que é um parente. Ele cuida das contas há uns 2 anos. 2 anos? É. Desde que sua mãe foi internada pela primeira vez. Lívia sente o chão sumir debaixo dos pés. Carla, você pode me dar o contato desse senhor Moreira? Não posso dar dados de terceiros, mas ele sempre vem aqui nas quartas-feiras, por volta das 2 da tarde. Ele vem aqui? Vem. Conversa com os médicos, pergunta sobre o tratamento, sempre muito educado. E como ele é? Alto, cabelos grisalhos, bem vestido. Por que você não conhece ele? Lívia não responde. Sai do hospital com a cabeça girando. Na quarta-feira, às 2 da tarde, ela volta ao hospital. Fica escondida atrás de uma coluna no saguão principal, observando a entrada. 15 minutos depois, Eduardo entra pela porta principal. Vai direto ao balcão de informações, conversa com a atendente e segue para os elevadores. Lívia espera alguns minutos e vai atrás. Pega o elevador seguinte e sobe até o 3º andar. Quando as portas se abrem, vê Eduardo conversando com o Dr. Henrique, o cardiologista da mãe. O quadro dela melhorou desde a semana passada, o médico está dizendo. Mas ainda precisamos monitorar de perto. E o tratamento? Está funcionando? Está, mas é um processo longo. Doutor, pode fazer tudo o que for necessário. Não se preocupe com custos. Lívia se esconde atrás da porta do elevador, ouvindo a conversa. Senhor Moreira, posso perguntar uma coisa? Claro. A filha da dona Elsa não sabe que o senhor está custeando o tratamento? Não sabe. Por quê? Eduardo fica em silêncio por alguns segundos. Porque algumas coisas são mais fáceis de fazer quando ninguém está olhando. Entendo. Mas ela pode descobrir. Pode. E quando descobrir, eu explico. E se ela não aceitar a explicação? Aí pelo menos eu vou saber que fiz o que era certo. O médico se despede e vai embora. Eduardo fica parado no corredor por alguns minutos, olhando na direção do quarto de Elsa. Lívia sai de trás da porta. Eduardo. Ele se vira sem demonstrar surpresa. Lívia. Senhor Moreira? Achei que você ia descobrir mais cedo. Há quanto tempo? 2 anos. Por quê? Eduardo encosta na parede do corredor. Porque quando descobri o que meu pai fez com sua mãe, pesquisei sobre vocês duas. Descobri que ela tinha problemas de coração, que vocês não tinham plano de saúde, e decidiu bancar o tratamento dela. Decidi. Sem nos contar. Sem contar. Lívia sente lágrimas queimando os olhos. Por que você não me disse? Porque você teria recusado. Teria. E sua mãe precisava do tratamento. Lívia se senta numa das cadeiras do corredor. Eduardo se senta ao lado dela. Lívia, eu não fiz isso para que você gostasse de mim. Então por que fez? Porque era certo. Certo? Minha família destruiu a vida da sua mãe uma vez. Não ia deixar que a falta de dinheiro destruísse de novo. Eles ficam em silêncio por alguns minutos. Ela sabe? Não. E eu não pretendo contar. Por quê? Porque ela tem orgulho. Assim como você. Lívia limpa os olhos com as costas da mão. Eduardo, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou a vida da minha mãe. Não salvei. Só dei a ela a chance de se salvar. Lívia o olha pela primeira vez sem raiva, sem medo, sem julgamento. Você é muito diferente do que eu pensava. Diferente como? Mais humano. Eduardo sorri pela primeira vez em semanas. Isso é um elogio? É um começo. Eles ficam sentados no corredor do hospital, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
mas pela primeira vez no mesmo lugar, ao mesmo tempo, pelas razões certas. A ligação chega numa terça-feira de manhã, enquanto Lívia está no posto de saúde. Lívia, você precisa vir para o hospital agora. Ela deixa tudo e corre. Quando chega, encontra Dr. Henrique na porta do quarto da mãe. Doutor, o que aconteceu? O coração dela parou durante a madrugada. Conseguimos reanimar, mas... Mas o quê? O dano foi extenso. Não há muito mais que possamos fazer. Lívia entra no quarto. Dona Elsa está ligada a vários aparelhos, respirando com dificuldade. Mãe! Elsa abre os olhos devagar. Filha, eu tô aqui. Lívia, preciso te falar uma coisa. Fala, mãe. Sei do hospital, sei que alguém tá pagando. Lívia sente o estômago apertar. Mãe, é o filho dele, não é? Do Monteiro. Lívia não consegue mentir. É. Por que ele fez isso? Porque quis consertar o que o pai dele fez. Elsa fica em silêncio por um tempo longo. Filha, eu passei 20 anos com raiva. 20 anos guardando mágoa. Mãe, não fala assim. Deixa eu terminar. Elsa aperta a mão da filha. Esses 2 anos aqui no hospital foram os melhores dos últimos 20. Por quê? Porque eu não estava mais preocupada em sobreviver. Podia só viver. Mãe, se ele fez isso por culpa ou por bondade, não importa. O que importa é que ele fez. Ele é uma boa pessoa, e você gosta dele. Não é uma pergunta, Lívia não nega. Gosto. Então para de fugir. Eu não tô fugindo. Tá sim, do mesmo jeito que eu fugi da vida depois do que aconteceu. Dona Elsa morre 3 dias depois, numa manhã de sol. Lívia está segurando sua mão quando ela vai embora. Eduardo aparece no velório. Fica no fundo da igreja, sem se aproximar. Quando todos vão embora, ele se aproxima do caixão e fica alguns minutos em silêncio. Lívia o observa de longe. Obrigada por ter vindo. Era o mínimo que eu podia fazer. Ela sabia, sobre o hospital. Eduardo se vira surpreso. Sabia? Sabia. E quis que eu te agradecesse. Não precisa agradecer. Ela disse que foram os melhores anos dos últimos 20. Eduardo fecha os olhos emocionado. Lívia, se você precisar de alguma coisa... Preciso. Do quê? Preciso sumir por um tempo. Eduardo não demonstra surpresa. Para onde? Para ti. Tenho uma prima lá. Por quanto tempo? Não sei. Eduardo tira um cartão do bolso e escreve alguma coisa no verso. Meu número pessoal, se precisar de alguma coisa. Lívia pega o cartão, mas não olha. Eduardo, eu sei, você precisa de tempo. Não é só isso. Então o que é? É que toda vez que eu olho para você, lembro da minha mãe no hospital, e isso me faz sentir culpada. Culpada por quê? Por ter demorado tanto para te conhecer de verdade. Eduardo entende. Vai, fica o tempo que precisar. Lívia pega um ônibus na semana seguinte. Paraty fica a 4 horas de São Paulo, mas parece um mundo diferente. Casas coloniais, ruas de pedra, mar azul. A prima Márcia a recebe de braços abertos. Fica o tempo que quiser. A casa é pequena, mas tem lugar. Lívia passa os dias caminhando pela praia, lendo livros que nunca teve tempo de ler, pensando em tudo o que aconteceu nos últimos meses. Eduardo não liga, não aparece, mas envia mensagens curtas de vez em quando. O mar aí deve estar mais calmo que aqui. Hoje vi um hibisco e pensei em você. Choveu a semana toda em São Paulo. Espero que aí esteja fazendo sol. Lívia lê todas as mensagens, mas nunca responde. 3 meses depois ela decide voltar. Não porque resolveu todos os problemas, mas porque entendeu que alguns problemas só se resolvem vivendo, não fugindo. Na véspera da volta, liga para o posto de saúde. Lívia, que bom ouvir sua voz. Quando você volta? Amanhã minha vaga ainda está disponível? Claro, te esperamos na segunda. No ônibus de volta, Lívia pensa em Eduardo, se ele ainda mora no mesmo lugar, se ainda trabalha no mesmo escritório, se ainda pensa nela. Quando chega a São Paulo, vai direto para casa. O apartamento que dividia com a mãe parece pequeno e vazio. Ela guarda as roupas, toma um banho, prepara um café, depois pega o telefone e marca o número de Eduardo. Lívia. Oi. Você voltou. Voltei. Como foi? Bom, necessário. E agora? Agora tenho uma prova para fazer. Que prova?
Prova final de enfermagem. Amanhã de manhã. Vai dar tudo certo. Espero. Eles ficam em silêncio por alguns segundos. Eduardo? Oi. Obrigada pelas mensagens. Eu não sabia se você queria que eu mandasse. Queria. Por que nunca respondeu? Porque não sabia o que dizer. E agora sabe? Lívia sorri. Agora sei. O que você quer dizer? Você vai descobrir amanhã. Lívia... Tchau, Eduardo. Ela desliga o telefone já sabendo que amanhã sua vida vai mudar de novo. Lívia sai da Faculdade São Camilo às 11 da manhã, com o diploma de enfermeira finalmente nas mãos. A prova foi mais fácil do que esperava. 4 anos de estudos, 2 trabalhando como garçonete para pagar as mensalidades, e agora finalmente pode trabalhar na profissão que escolheu. Na saída, vê um carro simples, um Civic prata, estacionado na calçada. Eduardo está encostado nele, segurando uma flor amarela. Como você soube que era hoje? Liguei para o posto de saúde. Perguntei quando você voltava ao trabalho. A moça disse que você tinha marcado para segunda, mas que antes precisava fazer uma prova. Lívia se aproxima devagar. E você resolveu vir aqui apostar que era hoje? Resolvi. E se não fosse hoje? Eu voltaria amanhã. E depois de amanhã? Lívia para na frente dele. Eduardo, você não pode ficar me esperando para sempre. Por que não? Porque você tem uma vida. Que vida? Sua empresa, seus compromissos. Eduardo sorri. Lívia, nos últimos 3 meses descobri uma coisa. O quê? Que eu não tenho uma vida. Eu tinha uma rotina. E qual a diferença? A diferença é que vida é o que eu sinto quando estou perto de você. Lívia pega a flor das mãos dele. Isso é um girassol. É. Por que girassol? Porque sempre segue o sol, mesmo quando está nublado. Ela sorri. Você é muito piegas. Sou. E eu gosto disso. Gosta? Em vez de responder, Lívia se aproxima e o beija. É um beijo suave, demorado, que carrega 3 meses de saudade e 20 anos de histórias que finalmente podem ser esquecidas. Ainda não sei se você vai querer. Eduardo fala baixinho quando se separam. Mas eu ainda tô aqui. Quero sim. Tem certeza? Tenho. Mesmo conhecendo toda a história da minha família? Especialmente conhecendo a história da sua família. Por quê? Porque me fez entender quem você realmente é. Eles entram no carro e Eduardo pergunta, onde você quer ir? Para casa. Quero te mostrar uma coisa. No caminho, Lívia conta sobre os meses em Paraty. As caminhadas na praia, os livros que leu, as noites que passou pensando neles dois. E chegou a alguma conclusão? Cheguei. Qual? Que amor não é sobre esquecer o passado, é sobre decidir que o futuro vale mais. Em casa, Lívia mostra a Eduardo fotos da mãe, documentos antigos, lembranças de uma vida que foi difícil, mas também foi cheia de amor. Minha mãe sempre dizia que guardar mágoa é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Ela era sábia. Era. E teimosa. Igual a mim. Eduardo pega uma foto de Elsa jovem. Ela era bonita. Era. E trabalhadora. E honesta. Como a filha. Lívia guarda as fotos de volta na caixa. Eduardo, eu quero tentar. A gente. Mas preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu não vou ser sua projeto de caridade. Lívia, deixa eu terminar. Eu vou trabalhar. Vou pagar minhas contas. Vou construir minha própria vida. Eu não esperava diferente. E você vai ter que aceitar que eu não vou morar na sua cobertura ou andar nos seus círculos sociais. Não quero que você mude nada. Por quê? Porque foi exatamente por você ser quem você é que eu me apaixonei. É a primeira vez que ele usa a palavra apaixonar. Lívia sente o coração acelerar. Eduardo... Lívia, eu passei 3 anos morto por dentro. Você me fez querer viver de novo. Você não me salvou. Não? Não. Mas me ajudou a me salvar. E você me fez querer ser melhor, sem perceber. Eles ficam em silêncio, absorvendo o momento. E agora? Lívia pergunta. Agora a gente vai devagar. Sem pressa. Sem pressa? Temos tempo. Temos. Eduardo pega a mão dela. Lívia, eu esperei 3 meses você voltar de Paraty. Posso esperar o tempo que for preciso para você ter certeza de que isso é o que quer. E se eu nunca tiver certeza? Aí eu vou continuar esperando mesmo assim. Por quê?
porque algumas coisas valem a pena. Lívia se inclina e encosta a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu aprendi em Paraty? O quê? Que não é sobre ter certeza, é sobre ter coragem. E você tem coragem? Tenho. Para quê? Para começar de novo, com você. Eduardo a beija na testa. Então vamos começar. Agora. Agora. Lá fora, São Paulo continua seu ritmo acelerado. Carros, buzinas, pessoas correndo. Mas ali dentro, no pequeno apartamento que Lívia dividia com a mãe, o tempo parece ter parado. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentem que estão exatamente onde deveriam estar. 6 meses depois. Lívia chega em casa às 7 da noite, cansada, mas satisfeita. O posto de saúde da Vila Madalena, onde trabalha agora, é pequeno, mas ela ama o que faz. Cuidar de pessoas, fazer a diferença na vida de quem precisa. Eduardo está na cozinha, tentando fazer macarrão. Ele largou a cobertura na Vila Olímpia e se mudou para um apartamento simples de 2 quartos na Vila Madalena, a 5 quadras do trabalho de Lívia. Como foi o dia? Ele pergunta, dando um beijo no rosto dela. Intenso. Chegaram 3 crianças com bronquite. A mãe de uma delas não tinha dinheiro nem para o remédio. E você? Paguei o remédio. Eduardo sorri. Claro que pagou. Não fala nada. Não vou falar nada. Só vou dizer que te amo por isso. Lívia tira o sapato e se senta à mesa. E você? Como foi a reunião com os investidores? Boa. Eles aprovaram o projeto do Hospital Popular. Sério? Sério. Vai ser construído na Zona Leste, 100 leitos, atendimento gratuito. Eduardo, isso é incrível. É um começo. Nos últimos meses, Eduardo vendeu várias propriedades e redirecionou boa parte dos investimentos para projetos sociais. Não por culpa, como Lívia pensava no início, mas porque descobriu que dar propósito ao dinheiro da família era a única forma de se sentir em paz com ele. Regina ligou hoje. Lívia levanta a cabeça, surpresa. O que ela queria? Ameaçar de novo. Disse que vai vazar informações sobre a empresa para os jornais. Você está preocupado? Não. Por que não? Porque não tenho mais nada a esconder. Lívia sorri. É verdade. Nas últimas semanas, Eduardo contou tudo para ela. Os negócios questionáveis do pai, os problemas com bebida depois da morte da esposa, os contratos que quase assinou bêbado. Não há mais segredos entre eles. E se ela realmente fizer isso? Aí a gente lida com as consequências. A gente? Eduardo para de mexer o macarrão e a olha. Lívia, você sabe que qualquer coisa que acontecer comigo vai afetar você também, né? Sei. E mesmo assim você quer ficar? Especialmente por isso. Por quê? Porque é nos momentos difíceis que a gente descobre do que é feito. Eles jantam conversando sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre as coisas simples que formam uma vida compartilhada. Eduardo aprendeu a cozinhar. Lívia aprendeu a deixar que ele cuide dela às vezes. Depois do jantar, vão para a varanda. É um espaço pequeno com 2 cadeiras de plástico e alguns vasos de plantas que Lívia insistiu em ter. Dali podem ver o movimento da rua, ouvir o barulho do trânsito, sentir o ritmo da cidade. Lívia. Oi. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende de ter me dado uma chance? Lívia se vira para ele. Por que pergunta isso? Porque às vezes acho que sua vida seria mais simples sem mim. Seria. E isso não te incomoda? Eduardo, antes de te conhecer, minha vida era sobre sobreviver, trabalhar, estudar, cuidar da minha mãe, pagar contas. E agora? Agora é sobre viver. Qual a diferença? A diferença é que agora eu acordo de manhã pensando no que quero fazer, não no que preciso fazer. Eduardo pega a mão dela. E o que você quer fazer? Quero trabalhar no hospital novo quando ele ficar pronto. Quero fazer especialização em pediatria. Quero viajar com você para lugares que nunca conheci. E quero envelhecer ao seu lado. Eduardo fica em silêncio por alguns segundos. Lívia, eu não sei quanto tempo ainda tenho. Ninguém sabe quanto tempo tem. Mas quero que cada dia daqui para frente comece com você. Lívia sorri e aperta a mão dele com firmeza. Então começa. Agora. Eduardo a puxa para mais perto e a beija. É um beijo que carrega tudo. O passado que eles escolheram perdoar,
o presente que estão construindo juntos, o futuro que ainda é incerto, mas não mais solitário. Quando se separam, ficam abraçados na varanda, ouvindo os sons de São Paulo ao redor deles. Buzinas, música de um bar próximo, vozes de pessoas na rua. Sabe o que eu gosto nesse barulho? Lívia pergunta. O quê? Lembra que a vida continua, que outras pessoas estão por aí vivendo suas próprias histórias. E isso é bom? É, porque significa que a gente não está sozinho no mundo. Eduardo a beija na testa. E também não estamos sozinhos um com o outro. Não estamos. Eles ficam ali até tarde, falando sobre tudo e sobre nada, sabendo que amanhã será apenas mais um dia numa vida que finalmente faz sentido. E quando sobem para dormir, Lívia pensa que talvez o amor seja mesmo isso, duas pessoas decidindo que é melhor enfrentar o mundo juntas do que sozinhas. Na manhã seguinte, ela acorda antes do despertador e fica alguns minutos observando Eduardo dormir. Ele parece mais jovem assim, sem o peso das responsabilidades no rosto. Quando ele abre os olhos e sorri para ela, Lívia tem certeza. Começa agora. Se você chegou até aqui, é porque se emocionou com a história de Lívia e Eduardo. Duas pessoas que descobriram que o amor verdadeiro não apaga o passado, mas constrói um futuro melhor sobre ele. Esta é uma história sobre perdão, segundas chances e a coragem de amar apesar das cicatrizes que carregamos. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam se emocionar com essa jornada de redenção e amor. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar e que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar que merecemos ser felizes. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais narrativas que falam direto ao coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E me conta nos comentários. De que país você está assistindo? Adoro saber onde estão os corações que se conectam com essas histórias de amor e esperança.